Paz do Senhor, os irmãos. Vamos aguardar os irmãos irem chegando aí, para darmos início ao nosso estudo de Apocalipse. Deus tem sido generoso para conosco nesse tempo, né? Temos aprendido bastante e vamos aproveitar a oportunidade para caminharmos mais um pouquinho, para aprendermos mais um pouquinho. Vamos ver se os irmãos que forem chegando. Amém? Estou só aguardando as coisinhas aqui para mim não me perder. Paz do Senhor, Érica. Luciano tá nas quentinhas já? Tá entregando quentinha? Tomara que sim, em nome de Jesus. Daniel saiu daqui meio febril para entregar as quentinhas lá. Acho que essa luz tá me incomodando. Deixa eu tentar ver se fica melhor sem ela, gente. Ah, vocês me enxergam, né? Desligar outra luz ali. Luana, um beijo, Luana. Um beijo no André. Amém? Vamos começar aí o nosso estudo. Hoje vamos falar do capítulo 5 e 6 de Apocalipse. Amém? Vamos falar bastante coisa hoje. Pegue aí sua caneta, seu papel. Botei de um jeitinho diferente aqui para que eu possa ver os irmãos ir chegando e falando com eles também. Em nome de Jesus. A gente vai tentando melhorar aí, né? A verdade é essa. Eu tô tentando melhorar aí a cada dia, cada live. A gente vai tentando melhorar. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pra gente começar, para não perder muito tempo, né? Porque hoje a gente vai falar bastante coisa e eu não quero passar de 1 hora de estudo, porque a gente acaba perdendo um pouco o foco. Pai Senhor, irmã Aline, Cláudia, um beijo para vocês, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, lá no capítulo 5, e vamos orar, vamos convidar o Senhor para estar conosco nessa noite. Amém, meu irmão, minha irmã? Vamos orar. Eu já orei, já tive meu momento aqui orando, agradecendo ao Senhor esse dia, orando. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, eu quero entregar nas tuas mãos esse estudo que nós vamos partilhar agora. Que tudo aquilo que tu ministraste ao meu coração, Senhor, possa servir de ensinamento para a tua igreja, para o teu povo, Senhor, que vai nos acompanhar. E aqueles que ainda vão assistir também pelo canal do YouTube. Em nome de Jesus eu te peço que a tua presença, Senhor, possa ir em cada vida, em cada coração. Que essa ferramenta, Senhor, que é a internet, que é o YouTube, que são os estudos que ficam ali, possam servir de alimento, de força para aqueles que vão estar assistindo. Em nome de Jesus, nos instrui para fazermos conforme a sua vontade e o seu querer. É a oração que eu te faço, agradecida por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, quero pedir a vocês que, porventura, boa noite, Elane, paz do Senhor Jesus, irmã Ilza, beijão, a paz do Senhor Jesus para vocês também. Eu quero pedir para vocês o seguinte, para que vocês, depois do estudo, dá uma entradinha no nosso canal lá do YouTube, lá da igreja. O canal é meu, é da igreja, vocês sabem disso. Entra lá no estudo, dá o seu like, a gente precisa melhorar o nosso desempenho lá no canal do YouTube. Eu sei que você assiste por aqui, se você não quiser assistir tudo de novo, não precisa, mas só entra lá, dá o seu likezinho, dá o seu joinha. Se você não for inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho, porque isso é benefício para o canal, tá bom? E ajuda a divulgar a nossa igreja, ajuda a divulgar ali para os nossos vizinhos, nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Então, abra aí a sua Bíblia. Hoje é a parte 7, 7 semanas que nós já estamos estudando o livro de Apocalipse. Falei com vocês que eu ia tentar fazer essa série com 7 ou 8, mas não vai ser possível, vai ter que aumentar mais um pouquinho. Mesmo com os cultos presenciais, eu não vou deixar de fazer a live de estudo bíblico. Eu percebo que há uma procura, né, grande, as pessoas vão lá, assistem depois, compartilham, e eu não quero perder essa oportunidade, tá bom? Quero continuar fazendo o nosso estudo. Então, abra a sala de vídeos aí, mas não deixe de acompanhar,
tá? O nosso estudo. Abra aí sua Bíblia, querido. Lá no livro de Apocalipse. Hoje, começando no capítulo 5. Vamos ler um pouquinho. Amém? Apocalipse, capítulo 5. Então, vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou sequer olhar para ele. Eu chorava, isso é João falando, né? Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e olhar para ele. Então, um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os 7 selos. Depois vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Ao recebê-lo, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam um cântico novo. Paz do Senhor, Silvana, um beijo. Devido aos acontecimentos de domingo, nem pude te dar um abraço, chegar perto de você, mas mais tarde a gente se fala, tá? Vou mandar uma mensagenzinha pelo WhatsApp para você, tá bom? Um beijo. Então vamos lá, irmãos. O que nós estamos estudando? Estamos estudando o livro de Apocalipse. Já falamos na semana passada que o capítulo 4, ele inicia a visão lá do céu. João então sai do ambiente terra, do ambiente Ilha de Patmos, e ele vai assunto aos céus, ele vai em visão, ele vai arrebatado para o céu, e lá ele entra na sala do trono, na sala de comando do céu, e lá ele começa tendo as visões. A visão, na verdade, é uma visão com várias sequências, com vários desdobramentos que vão dar no tempo do fim, que é o tempo que está proposto a acontecer. João tem a visão das igrejas, João tem a visão de Jesus com os cabelos brancos como a neve, né? Andando no meio dos 7 castiçais. Isso mostra ele andando no meio da igreja, a igreja imperfeita, a igreja com problemas, a igreja fria, a igreja que anda de mão dada com o pecado, mas o Senhor está lá na igreja, instruindo a igreja, fortalecendo a igreja, despertando a igreja, mostrando para a igreja que não é desse jeito, né? Então, ao longo das eras, nós vamos ver a igreja caminhando e o Senhor caminhando com ela, o tempo todo caminhando com ela. O Senhor não abre mão de estar com a igreja. O Senhor deseja preparar a igreja. Muito bem. Aí agora, no capítulo 5, que nós iniciamos hoje, nós já falamos do capítulo 4 na semana passada. Se porventura você não viu ainda, eu recomendo que você entre no nosso canal do YouTube, vá lá e assista a aula de semana passada, que é Apocalipse parte 6. Não confunda capítulos com partes, tá? Hoje nós vamos falar a parte 7 e vamos tratar o capítulo 5 e capítulo 6. Na semana passada foi a parte 6, tratamos o capítulo 4, ok? Então não confunda parte e capítulo, tá bom? Em nome de Jesus. Entra lá no nosso canal e se você perdeu o estudo, baixa lá para você poder ouvir, para você poder aprender, tá bom? Aí agora aqui, no capítulo 5, da visão que a gente vai tratar hoje, João então tem a visão do livro do rolo, como deve estar aí na sua Bíblia, ou do livro com 7 selos.
A historiografia vai dizer para nós, eu fiz um rolo aqui, tá? Fiz um rolo para tentar fazer você visualizar. A historiografia vai falar pra gente o seguinte, que na antiguidade, antigamente, quando um documento ele era muito importante, ele não tinha apenas um selo. O selo era o que identificava quem havia mandado a carta. Normalmente um selo real, que era um anel, que tinha insígnia, molhado numa cera quente, que selava o rolo. E os rolos eram de papiro, que era uma planta grossa, que era cortada, né, em tiras e emendada uma a outra, ou com couro de animais, que eles escreviam também, assim que era antigamente. E eram rolos, como esse aqui. Isso aqui é um rolinho de papel, é uma folhinha de papel que eu fiz só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia, porque quando eu vou ler na Bíblia, e depois eu vou pesquisando e vou lendo também os livros, né, que nos ajudam a preparar, esse aqui é um dos livros que nos ajuda a preparar, e os textos bíblicos os historiadores, a minha mente vai viajando, irmãos. Então eu começo a ver um monte de coisa. Marcos Oliveira, beijo meu filhão querido. Te amo, você sabe disso. Irmã Marta, também um beijo para você. Amém? Então vamos lá. O que acontecia? Nessa visão aqui, qual é a visão que João está tendo? Ele está tendo a visão de um rolo. O rolo está do lado, né? O rolo está do lado do trono. Um livro em forma de rolo, escrito em ambos os lados. O livro está escrito de ambos os lados, assim como as tábuas dos 10 mandamentos, também estava escrito dos dois lados, com 7 selos. Aí, não sei se você consegue ver, eu botei aqui, ó, rolo de Apocalipse. Rolo de Apocalipse, ó, faz de conta que é o rolo. E ele tinha 7 selos. Não são selos assim, um ladinho do outro. O selo era o seguinte, cada um que era endereçada, o livro, podia abrir uma parte do selo. Então, ele ia lá e abria uma parte do selo. Aí, ele abria, né? E lia uma parte do selo, uma parte da carta, uma parte do livro. Aquilo que estava ali endereçado para alguma pessoa e tal, ele lia. Aí, o selo de baixo, o conteúdo de baixo, era para outra pessoa. Então, se fosse o caso, eu não tinha autonomia para abrir. Eu tive autonomia para abrir o primeiro selo. Para abrir o segundo selo, a outra pessoa a quem estava endereçado e que tinha autoridade é que podia abrir. Aí, vamos lá. Eu botei aqui, ó, um outro selinho para te mostrar como é que funciona, ó. Aí, o outro selo abria. Aí, a outra pessoa ia lá e lia mais um pouquinho, ó. Tá vendo? Como é que já vai abrindo a carta? Então, a pessoa que abriu a carta embaixo, o rolo de baixo, ele tem acesso à escrita de cima e à escrita de baixo. Porém, tem um outro selo aqui, não sei se você está conseguindo enxergar. Daqui para baixo, ele não podia ler. Só quem estava endereçado e a quem tivesse a autorização para abrir o selo. Aí ele ia lá, rompia aquele lacre, aquele outro selo, e ele abria o outro selo. E aí ele lia mais um pouco da carta. E assim sucessivamente. Esses 7 selos, irmãos, representam isso. Um rolo, ok? Que quem era digno de abrir esse livro e de abrir os selos? Quem? Quem era essa pessoa? Aí a própria Bíblia vai dizer quem era esse. Aquele que foi lá e pegou o livro, né, ó, e viu um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos, romper ou abrir os selos e abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem embaixo dela, ou seja, não havia ninguém ali que eles pudessem ver que fosse digno de abrir. E aí João, no meio daquela visão, ele começa a chorar, que não encontra ninguém digno de abrir. Então, um dos anciãos me disse: não chore. Lembra dos anciãos lá, dos 24 anciãos da sala do trono, do capítulo 4?
Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os livros e romper os 7 selos. Depois viu o cordeiro, que parecia ter estado morto, mas estava em pé, no centro do trono, no meio ali, no centro do trono, e cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Ele tinha 7 chifres. O que representa os 7 chifres? Representa todo o poder, toda a autoridade, representa a onipotência, plenitude, que é atributo de Deus. Deixa eu ver a pergunta aqui rapidinho. Pastora, saberia dizer por que era dessa forma o rolo com os selos? Sim, eu falei um pouquinho antes. Porque naquela época o material que era usado era o papiro, que era uma planta que existia muito no Egito, ou peles de animais, que eram juntadas uma a outra e enroladas, e eram escritas com tinta. Então, os livros não eram como a gente tem hoje o livro assim, né? Um livro assim. Eram rolos assim. Só que eram rolos grossos, grandes, né? Eram bem grandes, maciços. E aí, quando o rolo era selado, ele era selado por uma autoridade. E só alguém com autoridade constituída é que poderia abrir o livro. Hoje em dia, né, gente? O pessoal entra no e-mail dos outros, né, Marcos André? Entra no WhatsApp dos outros, vê as informações dos outros. Mas naquela época, não. Naquela época, só a pessoa de autoridade. É como eu falei aqui, eu abri, né, e li um pedacinho. O outro vinha, abria e lia um pedacinho. Isso mesmo, Elaine, só o último é que lia tudo. Porque o último é que tinha a autorização para ler tudo. Por isso é que esse que está aqui, né, o cordeiro, que é Jesus, nós sabemos que é Jesus, que tinha autoridade para abrir o livro, é que abriu todo ele. Aí ele vai abrindo e cada selo vai sendo liberada uma sentença. E quem fez isso foi Jesus, né? Na visão de João, quem está fazendo isso é Jesus, ok? Marco tá rindo. Marco pegou a visão, né, Marco? Marco pegou a visão. Isso aí, Marco. Então, vamos lá. Ele tinha 7 chifres, que representa onipotência. Tinha 7 olhos, significa onisciência, onipresença, onipotência, né? Significa a onipresença do Senhor. 7 chifres, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, que eu já falei para vocês, que esses 7 Espíritos de Deus está lá no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 2. Espírito de sabedoria, né? Tem lá os 7 Espíritos de Deus ali. Enviados sobre a terra. Ele se aproximou e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Quem está sentado no trono? Deus, o Todo-Poderoso. E é ele quem lança a mão do rolo e dá para Jesus. Porque Jesus, irmãos, só paz do Senhor, Everton. Deus te abençoe. Um beijo lá para Tangará, aquele povo maravilhoso. Só Jesus que teve essa autoridade de abrir o livro, o rolo. Por quê? Porque ele venceu a morte. Porque ele foi até o final na sua tarefa, na sua missão. Então, por ele ter vencido, ele tomou toda a autoridade para si, né? Então, ele se aproxima e recebeu o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. Ao recebê-lo, assim que recebeu o livro, os 4 seres viventes, que nós já falamos isso da outra vez, né? Que não são 4 animais, eles representam, simbolizam animais, mas são anjos, são seres viventes, são criados pelo Senhor. E os 24 anciãos prostram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e eles cantavam o cântico novo. Nós já falamos também que o livro de Apocalipse é um livro maravilhoso, cheio de canções, cheio de adoração. Não é um livro para que a gente tenha medo. Tudo bem, é um livro de sinais? Sim. É um livro de símbolos? Sim. Ele não é totalmente decifrável? Não, ele não é totalmente decifrável. Esses estudos
eu vou ter todas as respostas para você? Não, eu não vou ter todas as respostas para você. Vão ter coisas que eu vou falar para você. Olha, os historiadores falam isso, correntes teológicas falam sobre isso. Paz do Senhor, Rita. Um beijo, minha irmã linda, lá de Lages. Um beijo no esposo daquela igreja linda. Não tem como a gente trazer para os irmãos 100%, olha, isso é isso, isso é isso, isso é isso. Não é assim. O livro de Apocalipse ele é um livro de muitos símbolos e de muitos sinais que podem representar ao longo da caminhada muita coisa, mas o principal, o dorso desse livro, a coluna cervical de todo esse livro, nós temos para passar para os irmãos. E aí é isso que nós queremos falar para você, para que você não se perca, tá bom? Então, como a gente tá falando aqui, né? Apocalipse capítulo 5, no versículo 9, tem uma canção. Tu és digno de receber o livro e de abrir os selos, pois foste morto e com teu sangue comprastes para Deus gente de toda tribo, língua, povos e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Paz do Senhor, Leia. Beijo para você, para sua irmã Elzi, para os seus irmãos, em nome de Jesus. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Eu tô sem assistente hoje aqui, os meus assistentes estão na lida. A Rebeca foi para a célula, que já é presencial lá na igreja, e meu esposo foi com os irmãos para fazer a entrega de quentinhas, a nossa ação social, que é levar as quentinhas para os moradores de rua. De tempos em tempos a gente tem conseguido fazer esse trabalho, glória a Deus por isso, né? Com os mantenedores, com as pessoas que têm enviado os recursos. Então hoje eu tô sozinha e aí eu não consegui botar música, porque eu não sei mexer com essas coisas, fazer tudo ao mesmo tempo, não consigo ainda. Mas tem uma música que a gente canta muito que diz: ao que está sentado no trono, seja o domínio e o louvor e a adoração. É uma das canções que fala de Apocalipse. Uma das canções que relatam, que refletem, que mostram para nós esse momento. Nós não temos a melodia de como essas músicas eram cantadas, mas nós temos a letra de como elas são cantadas lá nos céus. E que, por certo, um dia, eu e você, Rita, eu e você, Leia, eu e você, Marcos André, eu e você, irmã Elza, vamos cantar juntos com o Senhor e para o Senhor essa canção. Amém? Isso está registrado para nós. É a visão que João estava tendo lá no capítulo 5. Essa é a visão gloriosa que começou lá no capítulo 4. E Deus entrega nas mãos do Senhor o rolo, como eu já falei, né? E ele vai abrindo os selos. E aí a gente começa então capítulo 6, que fala dos selos, amém? Deixa eu só dar uma lidinha aqui no que eu escrevi para que você possa entender um pouquinho o que a gente vai falar daqui para frente. Porque daqui para frente agora, irmãos, começam algumas interpretações diferentes. Amém? Isso aí, Érica. Aleluias. Também creio, Marcos, em nome de Jesus. Agora, a partir de agora, começam algumas interpretações diferentes, porque o livro de Apocalipse, ele tem algumas correntes teológicas diferentes, que vão levar para vertentes diferentes. E eu preciso falar isso para você. Preciso que você entenda que talvez você assista um outro estudo, você veja em outro lugar, outra pessoa falando outra coisa. Ah, mas a pastora falou isso, isso e isso. Então, eu não vou defender doutrina nenhuma, mas eu tenho a minha particular. Mas eu vou passar para você aquilo que a gente aprendeu aqui com relação aos estudos, né? Então, quero ressaltar aqui, nessa altura do nosso estudo, que há muitos conceitos e métodos de interpretação diferentes no livro de Apocalipse, e segue-se algumas delas. Por exemplo, tem uma vertente que é preterista,
que vai defender que tudo que Apocalipse escreve já aconteceu, do ano 0 ao ano 70 da era cristã. Eles vão defender a visão preterista. Oi, Larissa, paz do Senhor, minha linda, um beijo para você. Beijo para sua mãe também, em nome de Jesus. A visão preterista é a seguinte, deixa eu passar para vocês. Essa parte do ponto de vista dá a entender que todas as coisas escritas no Apocalipse aconteceram durante o Império Romano, durante o período, né, mais intenso do Império Romano, a perseguição, a destruição, né? Alguns estudiosos católicos romanos também favorecem esse ponto de vista. Haja visto que em outra vertente de estudiosos, eles vão considerar o catolicismo romano como a própria Babilônia, que está lá no capítulo 2 ou 3, se não me falha a memória, de Apocalipse. Então, esse conceito, ele tem muitos pontos obscuros, porque muitas coisas não aconteceram. A história vai mostrar para nós que muitas coisas não aconteceram somente do ano 0 ao ano 70 da era cristã. Muitas coisas foram acontecendo depois. Paz do Senhor, Alice, um beijo. Beijo, Marlene. Muitas coisas aconteceram depois. Então, esse ponto de vista preterista, ele tem alguns pontos obscuros que a gente precisa tomar cuidado. Não pode abraçar ele 100%. Pode pegar algumas coisas. Por isso que é importante estudar, ler a Bíblia. Não engolir tudo que dão para vocês não, tá, irmãos? Sejam crentes bereanos. Busquem a palavra, busquem outras fontes, em nome de Jesus. Tá bom? Outro ponto de vista é o ponto de vista puramente histórico. Os que assim defendem procuram encaixar todos os acontecimentos previstos no Apocalipse nas várias eras históricas apenas nas eras históricas. Vai tentar encaixar todo o acontecimento de Apocalipse, tá aqui na Bíblia, nos acontecimentos apenas históricos, ok? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque Apocalipse, como eu já falei e vou repetir, ele contém coisas históricas, sim, mas ele contém coisas proféticas também. Coisas que ainda vão acontecer, coisas que estão por acontecer. Mas em todas elas, mostra o triunfo da igreja. E é isso que o livro de Apocalipse, na sua suma, quer revelar. O triunfo da noiva. O encontro do noivo com a noiva, o triunfo da noiva com o Senhor. Beijo, Justara. Beijo para você, minha linda. Então, continuando aqui, tem uma outra visão, uma outra vertente, uma outra teologia que defende, um outro pensamento teológico que vai dar alguma visão um pouco diferente de Apocalipse. Por isso que é importante você aprender um pouquinho de cada uma delas. Oi, Dulce, quanto tempo? Como vai Sabino? Como vai a sua filhota, seu filho? Beijo para todo mundo, tá? Beijo grande. Saudade de vocês. Igreja Metodista de Corumbá. Igreja que foi minha igreja durante 20 anos da minha caminhada. Tenho muita saudade daquele tempo, um tempo muito precioso. Nossos retiros de carnaval, né, Dulce? Ô, tempo bom! Muito bom, muito bom, muito bom você estar aí. Deus te abençoe. Se você não é inscrito no nosso canal do YouTube ainda, Dulce, eu te recomendo, entra lá, se inscreve no canal, ativa o sininho, que esses estudos todos de Apocalipse estão indo para lá. E se você está vindo aqui pela primeira vez, aproveita para aprender um pouquinho com os outros estudos, que vai ser muito bom para você. Para vocês, eu creio, em nome de Jesus. Então, continuando aqui, vamos lá, dei uma paradinha, mas continuando aqui. O outro ponto de vista é o ponto de vista futurista. Há os futuristas extremos, que pensam e defendem que todo o livro de Apocalipse é preditivo, que ainda vai acontecer, que nada aconteceu. Isso é um extremismo, porque nós já vimos pela história que muita coisa já aconteceu, né? Então a gente precisa ter cuidado e dividir as coisas. Há também os futuristas moderados, que entendem que os capítulos 2 e 3 de Apocalipse já aconteceram, como nós já falamos aqui das cartas às igrejas da Ásia, né? As 7 igrejas da Ásia, tá bom?
Então, algumas coisas realmente já aconteceram. Temos que ter cuidado com relação ao preterismo, ao futurismo, melhor dizendo, que vai dizer que tudo já que vai acontecer. Não, tem muitas coisas que já aconteceram sim. Há também a doutrina dispensacionalista. Essa então, irmãos, é a mais divulgada, é a mais conhecida, sabe? É a mais defendida, porém, ela é a mais nova. Ela é a mais recente. Sabe desde quando que ela começou a ser difundida e divulgada? Desde o ano de 1875. É recente. É muito recente essa dispensacionalista, que eu particularmente defendi e estudei durante um bom tempo. Só que com os últimos acontecimentos, olha como é que o escrito de Apocalipse ele vai se renovando. Com os estudos, com os acontecimentos recentes, com as coisas que vão acontecendo, eu comecei a observar que esse dispensacionalista, ele na verdade, ele deixa muito a desejar. O dispensacionalista se iniciou com o John Darby em 1875. E essa teoria, ela vai trabalhar especificamente com uma promessa para Israel, que tudo diz respeito a Israel. E não é bem assim. Não é bem assim. Nós somos o Israel de Deus, o Israel celestial, o Israel espiritual, os filhos da promessa a partir de Abraão. Então, sobre nós também há muita coisa no livro de Apocalipse. Então, os dispensacionalistas radicais, eles vão defender que tudo eu tenho que olhar só para Israel, só para Jerusalém, só para Israel. E não é assim. Nós não defendemos isso, nós não entendemos dessa forma. Existem coisas que são para o Israel físico, sim, mas existem coisas que são para o Israel espiritual, que somos nós. Então a gente precisa, e é uma linha muito tênue, e temos que ter muito cuidado com relação a isso, ok? Nós precisamos entender que nós brasileiros, nós que não temos aliança israelita física, de sangue, temos uma aliança de sangue pactual da cruz com Cristo. Amém, queridos? Então, por esse motivo, nós entendemos que temos que ter cuidado em não comprar toda a teologia dispensacionalista apocalíptica, porque ela é perigosa para nós. Irmão Joaquim, um beijo, meu irmão. Obrigado por assistir, sempre cooperando conosco aí. O irmão é uma bênção, né? Conto muito aí com o seu apoio, com a sua sabedoria, com a sua sapiência. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Como eu já falei das outras vertentes teológicas, né, de estudo, nenhuma delas se encerra. Nenhuma delas defende até o final. Temos que ter muito cuidado, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor, ela é divinamente inspirada, essa palavra. Ela é poderosa, divinamente inspirada. O erro está em nós. Nós é que às vezes fazemos interpretações erradas, porque nós conhecemos um pedaço apenas da palavra, não conhecemos ela toda. Nós não temos toda a interpretação, temos uma parte. Então, nós não podemos fechar questão do livro de Apocalipse. Eu não posso fazer isso. E nem tenho essa intenção, tá? A minha intenção é abrir um leque de oportunidades de entendimento para que você possa abrir também o teu entendimento e ir buscar mais esclarecimento. E juntos vamos esclarecendo aquilo que porventura a gente encontra dificuldade, tá bom? Então existem essas questões. Existem outras questões também, por exemplo, dentro de Apocalipse ainda, tá? Vai ter milênio ou não vai ter milênio? Existem 3 vertentes para o milênio. Existem os amilenistas. O que são os amilenistas? Os amilenistas defendem, eles creem que o milênio não é literal, que não são 1000 anos literais,
que é um sentido figurado. Os amilenistas creem que Cristo já está reinando, porque a palavra do Senhor diz que o reino de Deus já está entre nós. Que o fato de Satanás estar preso significa que ele não tem a mesma autonomia e a mesma liberdade que ele tinha de ação quando Jesus ainda não havia vindo e morrido pelos nossos pecados e liberado a ação do Espírito Santo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Agora, o homem, através da morte sacrificial de Jesus, ele tem o conhecimento, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, nós temos a liberdade do entendimento, do intelecto, a revelação da palavra do Senhor. E por conta disso, o reino de Deus chega até nós e o Senhor entra em nós para reinar em nós. E nós pedimos, Senhor, reina nas nossas vidas. E porque Ele pode reinar, tem liberdade para reinar, Satanás está coibido da sua ação. Quando antigamente, ele tinha a liberdade de fazer isso de forma muito plena. Mas agora, através de Jesus, ele não tem essa liberdade. Essa é uma visão dos amilenistas. Pré-milenistas já é outra visão. Por isso que é bom você anotar e entender o que eu estou falando. Pré-milenistas. Os que defendem o pré-milenismo, né? Os que defendem essa posição acreditam que o milênio é sim literal e que ele começará a acontecer quando Cristo voltar. Quando houver o arrebatamento da igreja, quando Cristo voltar. Os pré-milenistas se dividem entre aqueles que creem que tudo se dará a partir de Israel. Então, os pré-milenistas estão associados diretamente aos dispensacionalistas radicais. Então, veja bem, quero que você entenda. Uma visão, uma interpretação teológica acaba sendo amarrada a outra, e a outra, e a outra, e a outra. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não abraçar uma visão apenas, porque a gente pode colocar em detrimento outra que pode ser verdadeira. E a gente pode ficar perdido. Um beijo, Cíntia. Beijo no seu coração. Em nome de Jesus. E tem os pós-milenistas. Os pós-milenistas creem que o reinado é aqui, que haverá uma grande salvação, que haverá o grande avivamento, muita gente vai se converter, a igreja vai triunfar, vai ser a igreja triunfante aqui na terra, e aí só depois disso que Satanás vai ser realmente encerrado na prisão e tal. Então, essa visão aqui do pós-milenista, aí é essa aqui que eu não creio mesmo. Eu, particularmente, é que não creio mesmo. Tá bom? Amém? Outra coisa, haverá arrebatamento da igreja, sim ou não? Olha que isso dá pano para manga. Porque se eu creio em uma vertente só, talvez eu não creia no arrebatamento. Por quê? Eu vou explicar. Há pessoas que defendem. Meu irmão Luiz Carlos Soares de Brito, meu amigo querido, que saudade de você, tudo bem? Beijão para você também, meu amigo querido. Vamos lá, pastora. Dei tantas visões, qual é melhor para seguir e estudar? Bom, aí que tá, Marcos. Não tem como a gente falar qual visão a gente deve adotar para nós. Nós devemos estar atentos aos fatos que estão acontecendo. Nós devemos estar com a Bíblia aberta e precisamos entender, através da palavra, o que está acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa, no contexto que nós temos visto, das coisas que a gente tem ouvido falar sobre o chip, sobre a vacina que está sendo preparada aí, sobre algumas coisas que as pessoas falam assim, isso é loucura, não, isso aí, eu não acredito que isso vai acontecer. Pois bem, eu digo para você que é muito possível que sejamos obrigados a tomar uma vacina
futura, que eu não sei qual será. E segundo algumas pessoas que defendem aqui que a igreja não vai ser arrebatada, que a igreja vai ficar para passar na grande tribulação, né? Nós, cristãos, vamos nos recusar a tomar essa vacina porque ela vai ser subcutânea e ela vai ser tipo uma marca mesmo. E aí só vai poder comprar e comer quem for tomar aquela vacina. Isso é uma coisa assim muito longa para a gente poder falar em pouco tempo. Mas, por exemplo, essa pandemia que nós estamos vivendo agora, o Covid. Um exemplo que eu vou dar para vocês, porque eu assisti a um vídeo e eu achei... assisti vários com esse mesmo tema e eu achei muito coerente o que os pastores falaram nesses vídeos, tá bom? Por exemplo, essa pandemia afetou o mundo todo, correto? Milhares de pessoas morreram. E agora a gente está vendo que algumas posturas poderiam ter sido tomadas e evitado muita coisa. Então, futuramente, aí já viu que parou, os países aí pararam, a economia parou, não foi só no nosso país, foram em vários países aonde a pandemia chegou, né? E aí, o que se estuda? Vacinas para próximas pandemias que possam surgir por aí. Essas vacinas farão com que as pessoas sejam também monitoradas pelo Estado, pelo governo, aliadas ao chip que cada um deve carregar e colocado lá na mão e na testa. A Bíblia diz que os crentes não devem fazer isso, né? Não diz lá que tem que recusar o sinal da besta, não sei o que, para. Não é isso aí? Aí os crentes vão se recusar. O que vai acontecer com os crentes se recusando? A perseguição vai aumentar. A perseguição. E a Bíblia vai falar sobre isso. Agora no capítulo 7 que nós vamos começar a estudar, que eu não sei nem qual é a hora ainda, mas deixa eu ver aqui. Eu estou vendo aqui, para a gente não perder muito o nosso tempo de estudo, a gente vai começar a identificar o que está acontecendo. Meu Deus, já é isso mesmo? 9h50? Jesus! Só tem 10 minutos. Não, nem vai dar para falar tudo, mas eu vou tentar esses 10 minutos. Então, a gente vai ver agora no capítulo 7, quando os selos começam a ser abertos. Lembra quem está aí desde o início que eu falei? Abriu o primeiro selo, uma situação. Abriu o segundo selo, uma situação. O livro, com os 7 selos, era um livro assim, era um rolo grande, com vários selos, que cada um, que era aberto um selo, tinha uma sentença. Vamos lá? Capítulo 7. Não dá nem pra gente falar muita coisa, meu Deus. Ô, Jesus. Cadê? Capítulo 6. Vamos lá. Capítulo 6. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro selo. Quem abriu? Aquele que estava morto e viveu. Ele abriu o primeiro selo. O primeiro selo é o que, irmãos? Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Primeira coisa aqui que eu quero falar com você: o primeiro selo, cavalo branco. Quem abriu? Quem abriu o primeiro selo? O cordeiro. O que saiu do primeiro selo? O cavalo branco. Há alguns estudiosos de algumas dessas dispensações que eu falei para você. Tá vendo, Marcos, como é que o negócio vai ficando meio estreito? Alguns vão dizer que esse primeiro selo, esse cavalo branco é Jesus. Alguns vão dizer isso. Outros pensam que ele é o anticristo e outros pensam que ele é o evangelho. E aí, como é que a gente vai identificar e tentar entender isso? Bom, se é Jesus que está abrindo o selo, não pode ser ele o cavaleiro do cavalo branco. Alguns vão dizer que é ele porque
ele é o primeiro e o último. Então, se ele é o primeiro do cavalo branco, é o último do cavalo branco do capítulo 19 do versículo 11. A visão mais coerente, o entendimento mais coerente é que não seja o evangelho, mas que seja sim o anticristo, que parece vencedor, né? Que vem para vencer. Ele está com o arco nas mãos, ele está com a coroa, mas ele mesmo se intitula o príncipe desse século, não é verdade? Desse tempo. Então, não, a gente não tem que pensar muito por essa vertente, ok? Tem que ter muito cuidado. Então, alguns pensam ser Cristo, comparado ao Apocalipse 19:11, primeiro e último. Alguns pensam ser o anticristo. E esse é o mais aceito, pois em seguida começam as catástrofes. Aí, Jesus vai abrir, o Cordeiro vai abrir o segundo selo. O que é o segundo selo? O segundo selo é o cavalo vermelho. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente a dizer, venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. O seu cavaleiro recebeu poder para tirar paz à terra. Ora, se o cavalo branco, se Jesus é o príncipe da paz, como é que o segundo cavalo, o cavalo vermelho, vem para tirar a paz? E aí a gente começa a ver o desdobramento de que não dá para ser Jesus o cavaleiro do cavalo branco. Nessa aqui, tá bom? Nessa visão da abertura dos selos, ok? Aí, esse cavalo vermelho, o que ele representa? Ele representa as guerras. A grande espada é morte. Uns contra os outros, muitas guerras. Aqui também se configura perseguição religiosa. Perseguição, olha como nós cristãos já vivemos perseguições. Perseguição pelos judeus, perseguição pelos romanos, perseguição pela Inquisição, pela Santa Inquisição lá atrás, perseguição na pré-reforma, perseguição na pós-reforma, perseguidos pelo nazismo, perseguidos pelo fascismo, perseguidos pelo comunismo, perseguidos pelo islamismo radical, perseguidos pelas ideologias da atualidade. Então, irmãos, o povo cristão sempre sofreu perseguição. Dá glória a Deus a gente que tem a liberdade ainda de usar as redes sociais e pregar. Fique firme com o Senhor, meu querido, porque as perseguições vão continuar acontecendo. E elas tendem a piorar quando houver a abertura desse segundo selo. Jesus vem e abre o terceiro selo. Lembra que eu já comecei abrindo aqui, ó? Abri o selo, abri o segundo, abri o terceiro. Terceiro selo. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer, venha. E olhei diante de mim, estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os quatro seres viventes dizendo, 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O que isso significa? O que isso significa? Esse cavalo preto. Esse cavalo preto representa, com a balança na mão, representa a fome, representa a desigualdade social, representa, sabe, a disparidade social que nós vivemos. Esse cavalo preto representa que vai ter escassez de comida para muita gente, mas que muita gente vai ter com fartura. É essa disparidade aí. Quando o texto diz uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Na antiguidade, irmão, na época que o trigo era o grão mais nobre, mais puro. A cevada era o misturado que dava para os animais. Era o mais barato. Os pobres se utilizavam muito dessa cevada para misturar com o trigo para poder render. Para fazer os seus pães, que não ficavam lá essas coisas. Imagina essas comidas, devia ser horrível. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E aí o que o texto está dizendo? Dessa mistura aqui, ó.
1 quilo de trigo, 1 denário. 3 quilos de cevada, 1 denário. Ou seja, o mesmo preço. Um pai de família trabalhava o dia inteiro para ganhar 1 denário na antiguidade. Então, está dizendo aqui que para se comprar 1 quilo de comida, precisa se trabalhar o dia inteiro. E 1 quilo de comida não dá para uma família. Não é verdade? Quantas pessoas vão ao self-service e come 700, 800 gramas de comida? 1 quilo. Então, 1 quilo de comida não dá para uma família. Esse versículo aqui, ele é muito intenso, ele é muito forte, porque mostra uma desigualdade muito grande. Isso mesmo, irmão Joaquim. Já estamos vivenciando isso, sim, porque muitas pessoas estão já vivendo escassez e a tendência é piorar. Por quê, Marcos? Se a igreja não for arrebatada, porque tem essa questão de não ter esse arrebatamento, como algumas pessoas pensam e ensinam e pregam, e até eu já pensei muito nisso também, mas a minha ideia começou a mudar. Até nós vamos passar por isso. Por quê? Nós não vamos aceitar a marca da besta. Nós não vamos ter dinheiro na mão para comprar. E aí vai ter escassez para a gente também. Vamos ter que racionar a comida. É para pensar. Aí, 4º cavalo. O 4º selo é aberto. Ó, vamos lá. Ó, o nosso rolo. Aí a gente abre lá o 4º selo. Ó, o 4º lacre, o 4º selo. Aí abriu lá. Pá! Outro cavalo, é o cavalo amarelo. O cavalo se chama Morte. E ele vem com o poder para ceifar 1/4 da terra. Pela espada, pela fome, por pragas, por animais selvagens. Segundo os estudiosos, a morte anda acompanhada do Hades, do inferno. Hades aqui é a palavra grega para inferno, para Sheol. E aí o inferno está preparado lá, ó, para pegar as suas vidas. Pai do Senhor, Flávia, Deus te abençoe aí, em nome de Jesus. Então esse 4º cavalo que a gente está vendo aqui, esse 4º selo, é a morte, que vem para ceifar 1/4, ou seja, de 1/4 da terra sendo mortos, né? Hoje nós somos em torno de 8 bilhões de pessoas na face da terra. 1/4 seria 2 bilhões sendo mortos por praga, por fome, por guerra, por tudo isso. Já imaginaram? Há uma corrente teológica que diz que esses selos já começaram a ser abertos. Aí eu não sei. Vamos aguardar os desdobramentos aí para a gente ver, ok? Continuando. 5º selo. Quem são o 5º selo? São as almas dos mortos pelo testemunho que deram. É o clamor dos mártires. Esse selo reforça a ideia da perseguição lá do selo 2, do cavalo vermelho. Esse selo reforça isso, tá bom? Dos mártires que foram mortos. Ó, quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus, do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos que deveriam ser mortos com eles. O que significa isso aqui, queridos? Existe uma galera que já morreu dos mártires do passado, vocês lembram disso? Eu já falei em uma das nossas lives dos mortos no Coliseu, os mártires do Coliseu. Já falei sobre isso, né? Então, olha, o que o Senhor está falando? Que eles têm que aguardar para que se complete o número de mortos que ainda morrerão como mártires. E todo dia morre gente em nome do Evangelho, em nome do Senhor. Você sabe disso, não sabe? Todo dia, nos países confessos islâmicos do islamismo radical, muita gente morre ainda. Nos dias de hoje, lá na China, por exemplo, que aproveitaram a pandemia, aproveitaram para rastrear os celulares, aproveitaram, né, a tecnologia 5G dos celulares de última geração e descobriram vários cristãos e várias igrejas. E o que eles fizeram? Foram lá, destruíram igrejas e mataram muitos cristãos. Você sabia disso?
que hoje, pleno século 21, hoje, ano 2020, ainda tem crente morrendo? Está aqui nesse versículo. O Senhor está esperando completar a quantidade de mortos ainda que vão acontecer. Isso a gente precisa entender. É isso mesmo, Everton. O coronavírus já é um aviso. O coronavírus, nós já falamos, é um dos sinais. Não é o único, mas é um dos sinais que precisamos estar atentos. Em nome de Jesus. Observei quando ele abriu o 6º selo. Aí, olha lá o que tem o 6º selo. Grande terremoto. O sol ficou escuro. Toda a lua se tornou vermelha como sangue. As estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da sua figueira, por um vento forte. O céu se recolheu e se enrolou no pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas dos seus lugares. E então, o 7º, os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? Ou seja, o 6º selo compreende 7 situações de flagelo. E nessas 7 situações, a última delas é declarado o grande dia do Senhor. Abra sua Bíblia, vamos ler 2 Pedro 3,10. 2 Pedro 3, versículo 10. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão. Os céus desaparecerão como um grande estrondo. O que a gente leu lá agora no selo 6? Os céus, como um grande estrondo, desaparecerão. Eles serão enrolados. Como esse rolo aqui, ó. Olha o céu sendo enrolado. Pronto. Sumiu. Os elementos serão desfeitos pelo calor. E a terra e tudo que nela há será desnuda. Visto que tudo será desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Quando a gente lê esse texto aqui, quando a gente entende esse texto aqui, a gente entende que não tem aquele arrebatamento, não. A gente entende que a igreja vai passar pelos estágios dolorosos, mas vai ser poupada, como Apocalipse capítulo 3 diz: como vocês guardaram a profecia deste livro, assim também vos guardarei da perseguição do grande dia. Então o Senhor vai guardar a sua igreja. Aquela visão romântica da novela de Apocalipse, ela não faz muito sentido quando a gente começa a ler a Bíblia como um todo, não, querido. Sim, Luiz, esse estudo vai ficar gravado lá no nosso canal do YouTube. Entra lá, dá o seu like, se inscreve, mas já estão todos lá, tá? Todos estão gravados lá, está por partes. Parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok? E a parte 7 hoje vai estar lá também, tá bom? Voltando aqui ao nosso estudo, irmãos, que eu fui responder ali ao nosso irmão Luiz. Quando a gente lê isso aqui, a gente começa a entender que esse arrebatamento romântico, ele não vai acontecer. Quando a gente chegar na live do arrebatamento, aí eu explico melhor, agora não dá, tá bom? Abra sua Bíblia também, lá em Lucas 21. Vamos lá, Lucas 21. Lucas 21. Abriu aí? Do versículo 25 ao 30. Lá no YouTube é Metodista e MCDD, tá? Metodista, bota lá no YouTube, naquela lupazinha, Metodista e MCDD, tá bom? Assim que vocês encontram lá a nossa igreja. Porque o canal não é meu, o canal é da igreja e todo o material que a gente tá confeccionando, seja de culto, de estudo, eu tô lançando lá, tá bom? Vamos lá, irmãos.
Para a gente poder encerrar por cada hora, que eu não queria passar muito do horário. Lucas 21, 25. Haverá sinais no sol. Olha o que diz lá o selo 6, hein? Haverá sinais na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Que vai cair estrela, vai cair tudo, o negócio vai ficar tenso. Os homens desmaiarão de terror. Lembra os homens que estão fugindo lá para os montes? Apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. E os poderes celestiais serão abalados. Então se verá o Filho do Homem, vindo numa nuvem com poder e grande glória. Aleluia! Glória a Deus! Quando começarem a acontecer essas coisas, levantem-se. Ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Eu não sei como fica o teu coração, mas o meu fica ardendo, irmãos. O meu fica ardendo. Porque isso tudo vai acontecer muito rápido. Vai ser uma perseguição rápida. As coisas vão acontecer. A intensidade dela vai ser rápida. Mas o Senhor vai poupar a sua igreja. Ele vai poupar a sua igreja. E nós vamos ficar, sabe, aguardando. Olha o que o Senhor está dizendo. Quando começarem a acontecer. Quando você vê o céu se enrolar. Quando você vê as estrelas caindo. Quando você começar a se deparar com essas coisas que são terríveis. Olhe para o céu. O teu noivo, aleluia, vai estar vindo em grande glória nas nuvens, glorioso, eterno, majestoso, poderoso, para buscar a sua igreja. E aí sim, nós vamos subir com ele, com o corpo glorificado, transformados, renovados, restaurados pelo Senhor. Aleluia. Versículo 29, ele lhes contou essa parábola, Jesus falando, observem a figueira e todas as árvores, quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Quando fala aqui da figueira, não está falando só de Israel, não, está falando dos acontecimentos, observem aí, se tem ramos novos, se está surgindo ramos novos. Assim também, quando virem essas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Se ele está falando aqui, observe que o verão está próximo. O verão é qual época? E o que acontece no verão com mais intensidade? O sol, não é? O sol está latente. Quem é que vem como um sol? Aleluia! Quem é que vem como sol? A palavra do Senhor diz que o nosso Deus, ele é o sol da justiça. E ele vem nesse momento, nesse tempo, como o sol da justiça, para defender a nós, o seu povo. Aleluia! E eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeiras e ansiedade da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. E estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. Jesus passava o dia ensinando no templo e ao entardecer saía para passar a noite no Monte das Oliveiras. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Aleluia, 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 aleluia. Nós vamos encerrar o nosso estudo hoje, irmãos, aqui no 6º selo. Porque você precisa gravar no teu coração isso aí em nome de Jesus. Amém? Isso, Marcos, gostei. O sol da justiça é ele. Ele é a tua justiça, ele é a minha justiça. Ele é a justiça da sua noiva, da sua igreja. Amém, meus irmãos? Que você possa ser muito abençoado. Na semana que vem, terça-feira, nesse mesmo horário, 9 horas, nós vamos estar com o nosso estudo aqui. Vocês sabem que eu amo falar da palavra, eu amo dar esses estudos. Em nome de Jesus, vai lá no nosso canal. Quando terminar aqui a live, por favor,
Mais tarde, lá pela 11 da noite, mais ou menos, vai estar lá no nosso canal já. Então entra lá, dá o seu like, assiste lá um pouquinho, uns minutinhos, dá o seu like, se inscreve, comente alguma coisa, porque o joinha é muito necessário para a avaliação do nosso canal lá no YouTube. E como igreja, a gente precisa aumentar um pouquinho o nosso número de inscritos. Tem só 165 inscritos. Pede seus irmãos, seus amigos para entrar lá, se inscrever e nos ajudar, tá bom? Deus te abençoe poderosamente. Marcos, amei ter você aqui. Glória a Deus, como eu amei você estar aqui, como eu amei. Silvânia, todos os irmãos que nos acompanharam. Irmão Joaquim, grande beijo. Elaine, nossa companheira. Irmã Aline, nossa companheira. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor possa fazer resplandecer o seu rosto sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Vamos orar para encerrarmos o nosso estudo, em nome de Jesus. Senhor Deus e amado Pai, eu quero também nesse momento, Pai, em especial, orar a Ti pela vida dos familiares da nossa irmã Norma, que partiu para Ti essa semana, no domingo, no horário do nosso culto. O Senhor recolheu a Tua serva, mas a Tua serva deixou para nós um legado, um exemplo lindo. Às 6 horas da tarde, ela me ligou dizendo que já estava tudo preparado para celebrar a ceia, que ela já havia cortado os pãezinhos, que já havia preparado o suco, já havia pedido à irmã Aline para preparar a mesa, e ela não estava se sentindo bem, ela não iria para o culto, mas ela serviu a Ti até o último momento. Meu Senhor, isso é lindo. Isso é lindo. Muito obrigado por esse exemplo glorioso. Que possamos nós ser as irmãs Normas desse tempo, que trabalham para Ti até o último momento, que não abrem mão do seu ministério, que não abrem mão do seu chamado, que não abrem mão de Te servir por hipótese nenhuma, que não abrem mão de estar na Tua casa. Muito obrigado por esse legado, por esse exemplo. Abençoe a nossa irmã, Senhor, nossa irmã Aline, nossos irmãos que colaboraram no domingo para que a ceia pudesse acontecer. E nós Te louvamos. Pedimos a Tua bênção pela vida da irmã Cris Gaia, que atravessou aquele momento difícil ali, da passagem da nossa irmã Norma para Ti. E eu sei que o Senhor está agora cuidando da nossa irmã. Muito obrigada. Muito obrigada, porque para nós é uma despedida, mas para Ti é uma alegria receber a Tua filha de volta. Despede-nos agora com a Tua graça, abençoa os nossos irmãos que acompanharam esse estudo, que eles possam ir lá no nosso canal do YouTube e fazer lá o que deve ser feito e que possam ser alimentados por essa palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Um beijo, Alice, para você também, minha amada. Deus te abençoe, muito obrigado. Andréia, paz do Senhor, Deus te abençoe. Chegou agora, vai lá, pega o nosso estudo no canal do YouTube, tá bom? Lá pelas 11 da noite, ele deve estar disponível já. Eu vou tentar mandar agora, tá bom? Beijo grande. Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês e muito obrigado por estarem conosco nessa noite. Amém? Vocês gostaram dessa interação? Deixa um recadinho aí, o que vocês acharam, que aí semana que vem eu vou manter esse formato do estudo. Não vou dar o estudo todo e depois responder, não. Vou manter esse formato. Amém? Se vocês gostaram assim, bota lá, pastora, eu gostei assim, que aí a gente permanece na semana que vem. Tá bom, queridos? Grande beijo. Silvana, te amo. Comprei o feijão branco, tá? Vou fazer aquele feijão com camarão. Um beijo, mas quando você fizer o seu, Silvana, você me chama, que o teu tempero é melhor do que o meu. Beijo, gente. Fica na paz. Beijão, beijão.